Sabe, quando eu penso em justiça, eu penso em sabedoria. E eu entendo que não há justiça sem sabedoria. Um dos principais feitos de Salomão foi aplicar justiça com sabedoria, num episódio que evidenciou o seu reino. E toda a nação de Israel e as nações começaram a falar sobre aquele assunto. Então veja, justiça é parte do caráter de Deus. Diga, justiça é parte do caráter de Deus. Se há uma característica em Deus é que Ele é justo. Quando você busca a presença de Deus, a justiça de Deus se manifesta na sua vida. Para todo lado que você olhar, você pode se deparar com injustiça, mas quando você olha para Deus, você vê que dele vem a justiça sobre a sua vida. Eu vou dizer aqui, Ele é justo para suprir todas, não algumas, todas as suas necessidades. Ele é justo para te sustentar em tudo. Mas é claro, sem justiça, a sociedade se dissolve. Sem um governante justo, o povo se abate, o povo sofre, tudo vira caos. Na perspectiva humana, a justiça é falha, é sem misericórdia. Tudo converge para isso. A mentalidade humana tenta sempre buscar um meio para que a sociedade seja justa, mas não consegue. Porque eu vou dizer uma coisa, sem Deus não há justiça, gente. A base da justiça está na pessoa de Deus, diga amém. Agora, justiça também tem um aspecto. Você pode ter uma percepção bíblica. E quando você vai estudar a fundo a raiz da palavra justiça, você vai aprender que na expressão bíblica está relacionada em ouvir e obedecer. Diga, ouvir e obedecer. Alguém pode perguntar, ouvir e obedecer o quê? Os mandamentos de Deus. Lá em Amós, capítulo 8, versículo 11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra. Não sede e fome, sabe, de pão e de água, mas sede e fome do quê? De ouvir a minha palavra. E justiça é ouvir e obedecer. Você olha para o rei Ezequias, o profeta chega, dá uma dura nele, ele vira para a parede, começa a orar e diz, Senhor, eu tenho sido fiel. Ele está dizendo, faça justiça na minha vida. Faça justiça na minha vida, faça justiça na minha história. E antes de o profeta ir embora, ele volta e diz, olha, o Senhor está acrescentando mais 15 anos. Você está entendendo? Eu sei o que eu estou falando para você, porque eu já fui injustiçado muitas vezes, perseguido, caluniado. Eu já passei por enfrentamentos terríveis. E eu vou dizer, na maioria das vezes as pessoas falharam, mas Deus nunca falhou. Quando você chama Deus para a sua realidade, Ele entra. E quando Ele entra, Ele faz a coisa acontecer a teu favor. Deus é justo. Por isso que quando um pastor fala, irmão, ande nos princípios. Você não anda nos princípios para merecer a graça de Deus. Você anda nos princípios que você recebeu a graça de Deus. Ande nos princípios, pratique os princípios. Que quando você pratica, se você ora, se você jejua, se você ama a palavra, se prepare. Vai ter resposta de Deus para a sua vida. Vai ter milagre de Deus para a sua história. Duas irmãs cresceram juntas, irmãs em Cristo, e depois de muito tempo não se viram mais. Passou mais ou menos 20 anos. As duas se encontraram. Uma perguntou para a outra, como você está? Ela falou, eu estou bem.
Como assim bem? Casei, tenho 2 filhos, esse aqui é um deles. Uau, seu filho, que fofo. E você? Eu não casei. Eu estou esperando no Senhor. Esperando no Senhor? Sim, faz 20 anos que eu espero que o Senhor vai mandar um marido para mim. Sim, mas e o fulano que você gostava dele, não casou? Não, ele era muito... E o ciclano, ele era muito... E o Beltrano, não tinha o pedigree. E o outro também não parecia o Brad Pitt. Ok. Mas como é que você vai resolver isso? Não, eu tenho buscado o Senhor e eu tenho colocado para o Senhor uma coisa. Compartilha comigo que eu vou orar contigo. Eu pedi para Deus um marido. Ele tem que ter 3 características. Ele tem que ser rico, igual Bill Gates. Lindo, igual Tom Cruise. E ungido, igual Benny Hinn. É claro, Deus começou a olhar para a terra. Ela orando e Deus olhando para a terra. Onde eu vou encontrar? Ungido igual Benny Hinn, lindo igual Tom Cruise e rico igual Bill Gates. Deus não encontrou. Aí a amiga disse, não, amiga, você está fazendo errado. Olha só, para receber unção é prática. Oração, jejum e palavra. Se você casar um cara meio crente e botar ele para jejuar, ele para orar e ele para ler a palavra, ele vai ser ungido igual o Benny Hinn. É verdade, verdade. Para ser rico, casa, ele pode ser meio pobre mesmo, mas ensina ele a ser dizimista, a ser ofertante, a trabalhar e gerir o dinheiro dele bem direitinho, que ele vai enriquecer. É verdade. Está aí, e como Tom Cruise, só a cruz está bom para você. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente quer a coisa pronta. E eu lhe pergunto, é justo? Receber a salvação é de graça. É bênção. Agora, irmão, alcançar bons resultados nesta terra, seja empenhado, decidido, tenha atos de justiça na sua vida. A gente aprende na palavra isso, princípios existem para serem aplicados. E eu quero concluir dizendo que você será farto, você se sentirá satisfeito. Oh, como é lindo quando você reúne a tua família e olha a tua família reunida assim, o pai, o filho, a mãe, todos ao redor da mesa. Como é lindo. Quando você sai de casa, você está indo trabalhar e você sabe qual é a razão do seu trabalho. Porque eu já vi muita gente começando bem, terminando mal. Já vi muita gente começando mal, terminando bem. Já vi muita gente cambaleando na vida. Mas toda hora que eu olho para alguém cujos olhos estão em Deus, eu vejo alguém que está superando a si mesmo. Está superando, e eu vou dizer uma coisa para você, eu estou diante de uma igreja que vai viver uma fase de satisfação como nunca antes. Sabe qual é o nível de Deus? A abundância. Diga, o nível de Deus é a abundância. Você vai olhar para a palavra de Deus e você vai ver que até há exageros, sabe? Loucura, quando você olha, por exemplo, e eu derramarei sobre vós uma bênção. Bênção é coisa pequena, coisa grande. Bênção. Que se fosse pequena era bencinha. É bênção. Bênção. Agora, olha só, bênção tal, quer dizer, é distinta. Que dela vos advenha a maior ou menor. Maior, coisa grande. Você fala, ó, maior, é maior do que ontem, é maior do que já foi, é maior do que você almeja, é maior do que você espera. A maior abastança. Olha só,
não há uma palavra para definir o tamanho do que Deus vai fazer na sua vida. Aí Deus precisa colocar 5 palavras para dizer: eu vou fazer isso com você. Vai ser tão grande que nem você mesmo pôde perceber com esta mentalidade que você tem. Você sempre vai se deparar com essas expressões. O caminho dele é mais alto, os pensamentos dele são mais altos, os planos dele para você são maiores. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai, buscai e achareis, batei, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, a ele será dado. Ao que busca, encontra, e ao que bate, ser-lhe-á aberta. Tudo que Deus quer fazer com você é sempre proporcionar coisas maiores. É recalcada, é sacudida, é transbordante. E tudo começa com o quê? Com práticas pequenas de princípios. Os princípios são sementes. Se você colocar semente na mão de alguém que trabalha com nutrição, vai dizer: esse é um alimento perfeito para você emagrecer, você controlar o sistema cardiológico. Isso aqui é perfeito para você ter boa saúde. Você coloca na mão de um agricultor e diz: não, a semente é perfeita para semear e ter uma boa colheita. Você coloca na mão de um agricultor, industrial, ele pensa: não, é uma semente que eu vou poder escalar essa semente em muito, e daqui um pouquinho eu vou ter muita colheita. Mas quando você coloca a semente na mão de Deus, Deus vê uma Amazônia inteira. Eu estou querendo dizer para você o seguinte: valorize cada oportunidade que Deus te dá. Seja justo em fazer o bem, seja justo em servir a Deus, seja justo em buscar o Altíssimo, porque a justiça dele fará uma Amazônia acontecer na sua vida. Diga: eu creio. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Simplesmente porque Deus não faz nada pela metade. Deus não começa e não termina. Deus faz a coisa plena, alinhada. O plano de Deus tem começo, meio e fim. Talvez você não entenda. Você queira dar as cartas para Deus. Senhor, eu fiz a equação certinha. O Senhor vai usar o pastor Saulo, que vai me alinhar com tal pessoa, e esta pessoa vai me apresentar para fulano de tal, e o fulano de tal vai me dar a oportunidade. A gente faz essa equação. A gente pensa assim. Deus não trabalha na nossa equação, nem no nosso tempo. Você está sentado no lugar que você deveria estar nesse domingo. Você está ouvindo a palavra que você deveria ouvir neste domingo. E Deus está fluindo na sua vida na maneira que Ele entendeu que deveria fluir neste domingo na sua vida. Você não vai sair daqui como você chegou. Você vai sair daqui para viver coisas maiores. Porque é isto que Ele tem para fazer na sua vida, diga amém. Eu gosto de um versículo que Jesus repete e que já havia sido profetizado por Isaías. Lá no capítulo 12, versículo 20, a gente lê, de Mateus: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça triunfar a justiça. Quando você olha essa palavra cana, para o brasileiro, cana é cana de açúcar. Mas para um judeu, cana é um bambu fino. As crianças judias cortavam o bambu facilmente, faziam uma flauta e brincavam tocando com aquele bambu. Mas de repente, eram crianças, batiam a cana trincava. E quando a cana trincava, o som não saía mais como saía antes. Então o que uma criança fazia? Jogava no chão, esmagava a cana, cortava outra cana, fazia os buraquinhos, transformava numa flauta e saía tocando.
Quando acontecia de novo, com raiva, o som não saía, esmagava outra vez e fazia outro instrumento. Um pai de família queria ter iluminação em casa, então ele comprava o pavio, uma liga, e ele chegava em casa e colocava na sua lamparina o pavio. Se a liga não estivesse boa, ao invés de iluminar, só saía fumaça. Imagine a casa cheia de fumaça. Rapidamente o pai de família apagava aquele pavio, aquela torcida, e jogava fora com raiva, e no lugar colocava outra que podia iluminar. Aí o profeta Isaías fala, e Jesus repete: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, mas promulgará. Eu gosto desta versão, até que leve a vitória à justiça, até que faça triunfar o juízo, a justiça. Quer dizer, é isso que as pessoas querem fazer com você, é isso que o mundo propõe. Se não sai mais som, é melhor quebrar mesmo, desprezar, rejeitar e jogar fora. Se não brilha mais como brilhava, é melhor apagar, jogar no lixo, descartar. Mas Jesus está dizendo, não é isto que eu vim para fazer. Eu vim fazer justiça, eu vim promulgar o juízo, eu vim fazer, escute, Jesus se fez justiça por mim e por você na cruz do Calvário. Se você buscar água, tá ruim o negócio, tá difícil o negócio, então vou buscar justiça onde não há, você nunca vai ser feliz. Agora, se você olha para a cruz de Cristo e você vê na cruz a justiça de Deus a teu favor, você vai entender que Ele fará o som fluir outra vez de você. Ele fará você se tornar outra vez o instrumento que Ele te levantou para que você fosse. Pastor, nem a adoração sai mais como saía antes. O som não sai mais de mim, porque meu coração está abatido, meu coração está amargurado, meu coração está ferido. Outro dia eu ouvi de um moço que serviu a Deus, que ministrou na casa de Deus e ficou um tempo fora da igreja. A minha esposa teve um sonho com ele e disse, amor, faz 10 anos que a gente não vê essa pessoa. Eu tive um sonho. Como que eu poderia ter um sonho? Eu estava na fila do céu, ele estava atrás de mim, eu estava sendo escolhida e ele não. E aí a gente mandou uma mensagem para ele, ele veio na igreja, e a pastora Vitória começou a falar para ele, e a lágrima correu, e ele disse para mim, faz tempo, eu me tornei uma pessoa insensível, eu não sinto, o meu coração não queima mais, eu quero isso outra vez. Porque basta um erro seu para o diabo dizer que não tem jeito para você. Se coloca diante do diabo e de Deus a mesma pessoa, e o diabo vai dizer, não, eu sei o que ele é um adúltero. E por que ele é um adúltero? Porque ele adulterou uma vez. O que ele é? Ele é um mentiroso. Por quê? Porque ele mentiu uma vez. O que ele é? Ele é um ladrão. Por quê? Porque ele roubou uma vez. O que ele é? Ele é um desprezível, porque ele errou, ele fracassou. Mas e quem não fracassou? Mas a mesma pessoa diante de Deus, quem ele é, Deus? Diga para mim quem ele é. Ele é filho. Quem ele é? Ele é salvo, ele é remido, ele é redimido sim. Ele é lavado, ele é transformado, ele é purificado. Mas ele pecou, ele errou, ele falhou. Ele errou, mas não erra mais.
E se errar, ainda que caia, eu com a minha destra fiel o tomo pela mão direita e o ponho de pé. Enquanto o inimigo potencializa seus erros, Deus apaga e diz: de onde não sai mais som, vai sair som de adoração. O que não brilhar mais vai começar a brilhar outra vez, porque a justiça foi feita na cruz do Calvário. Fique de pé, por favor. Há uma presença doce do Espírito Santo. Há uma presença doce do Espírito Santo. Jesus tomou o seu lugar. Talvez você se sinta às vezes rejeitado, desprezado, destratado, injustiçado, esquecido. Talvez você sonhou com tantas coisas e você se sinta frustrado. Eu vou dizer uma coisa para você. Restauração para Deus é uma questão de justiça. Porque Deus criou você com um propósito. E nada do que Deus sonhou vai cair por terra. Ao contrário, tudo que Ele sonhou vai acontecer na sua história. Você vai sair dessa manhã, desse culto hoje, meu irmão, para viver uma virada na sua vida. Existem pessoas que entram num culto desse, ouvem uma palavra e quando chegam lá fora, já estão desistindo outra vez. Você não pode duvidar do que Cristo fez na cruz. A minha e a sua vitória está na cruz de Cristo. O símbolo da justiça, mediante a graça de Deus, pastor, é a cruz. Maldito que for pendurado no madeiro. Os teus pecados estavam sobre ele. As tuas enfermidades estavam sobre ele. Os teus fracassos estavam sobre ele. A injustiça ele levou sobre si. Ele se fez injusto. Para quê, pastor? Para que você pudesse diante dele ter dignidade. Hoje começa um novo tempo na sua história. Pastor, eu quero que a unção do Espírito Santo venha sobre a minha vida. Porque quem vai fazer o som sair perfeito outra vez? Eu não sou guitarrista. Se eu chegar para ele e falar, não, deixa que eu toco a guitarra, você vai fazer assim, ó. Agora pense que esse moço aqui é o Espírito Santo. E pense que esta guitarra é você. Se você estiver nas mãos erradas, não vai sair som nenhum. Mas se você estiver nas mãos do Espírito Santo,